Fala, seus arte finalistas. Eu sou Jarailson Dias, Thiago Costa, e a gente está aqui no canal Estúdio Zero com o curso Desenhando do Zero. E a gente hoje vai falar sobre arte final. A gente está destacando isso nesse encontro, como vocês viram nos cursos anteriores, nas aulas anteriores, que a gente está abordando essa questão da arte finalização do desenho. e nessa parte de arte final a gente vai estar complementando com alguns temas específicos, né? Conhecendo a parte dos materiais, que né, no caso tem a caneta nanquim, né? Tem a caneta pena, tem arte finalização que a gente também faz com outros tipos de materiais, né? E uma das coisas interessantes é conhecer o seu material, né? Que é muito importante você conhecer seu material, porque existem também aqueles dois tipos de caneta. Tem a caneta nanquim recarregável e tem a caneta nanquim descartável. Geralmente quem utiliza muito a caneta nanquim recarregável são os arquitetos, que tem um bojozinho que você compra um potinho de tinta e sempre vai recarregando ele, e depois vocês pegam e começam a finalizar ele, né? Uma das coisas que eu fazia com os meus alunos era botar eles para limpar as canetas, que é uma coisa muito importante, aprender a limpar a caneta, né? Porque eles tomam todo o cuidado na parte do manuseio. Limpar a caneta é um processo difícil, leva a questão muito da paciência, né? Cuidar do seu material, que é importante. Exatamente. Que não são materiais baratos, infelizmente. O material artístico no Brasil não é barato e a gente tem que cuidar disso. Mas eu acho que o principal, além dos materiais, de você conhecer seu material, de você conhecer como você utiliza seu material, né? Você vai trabalhar com anequim, você tem que saber usar anequim, você tem que desenhar com pena, você tem que saber desenhar com a pena, você tem que treinar com ela para você se desenvolver bem nela. A prática é bem importante nesse aspecto. Bastante. Mas também essa questão da pressão que você usa para determinar o traço, para fazer um traço mais fino, um traço mais grosso, tudo isso está envolvido na arte final, como foi falado anteriormente nas aulas. A arte final é essa questão de você diferenciar o contorno ser mais grosso, com os traços ser mais fino de dentro, entendeu? Esse entorno do personagem ser mais grosso, com os detalhezinhos mais finos, as achuras também, entendeu? Sim. São coisas da arte final que, tipo, dá esse diferencial, né, no seu desenho. E você estava falando até sobre essa parte, né? Dessa técnica da arte final, né? Que assim, geralmente a gente utiliza a parte do exterior para ela ser mais grossa, para ela ter esse limite recheado, tipo, presta atenção aqui. E quando você começa a visualizar aquela forma, por dentro dela já vem os traços mais finos, né? Aí, com o passar do tempo, a parte do contorno é mais grosso. A parte do tecido já tem um traço mediano, e quando vai ver as linhas de expressões de algumas partes, de sujeira ou de algum tipo de textura, a gente já utiliza uma ponta mais fina, né? Que a nanquim, por exemplo, ela vai desde a 0,1, né? Até 2, né? Então, 2 tem 2? Tem, né? Acho que tem a 2.0. Porque geralmente as que a gente compra nos kits mais baratos é até 8, 0,8. E tipo, tem aquela 0,01. Na dúvida a gente vai colocar aqui nos comentários, a gente vai dar a gente vai ver no mercado o que tem de novo, até porque sempre vai saindo os novos tipos de materiais, né? Sim. Que nem eu fui ver esses dias, tem, no meu conhecimento de antigamente, o lápis ele ia até a numeração 8B, e agora eu já cheguei a ver 12B. E a diferença, como foi falado também nas aulas, quando a gente estava falando sobre isso, a gente vê essa questão da maciez, né? Por exemplo, quanto maior a questão do B no lápis, mais macio ela fica, mas também mais fácil de borrar também fica. Sim. Entendeu? Então tem todo esse cuidado e tal. E quando a gente está agora entrando nessa parte de luz e sombra, que a gente está falando de esfumaçar, de você usar um lápis melhor para esfumaçar, então a gente entra muito também nessa questão agora da luz e sombra, que a gente está fazendo sombra, então tudo tem volume, né? Tudo tem seu volume, tudo vai ter sua sombra,
mas a luz também influencia. Então, como vocês estão vendo nesse enquadramento aqui, por exemplo, tem a sombra aqui de uma luz que está vindo daqui. Então, a gente está de boné, então essa parte fica mais escura. Então, tipo assim, tudo vai ter luz, tudo vai ter sombra e também influencia na cor, né? A gente, quando for colorir com lápis de cor, aí a gente vê que para onde a gente vai usar a cor na luz, ela vai ser uma cor mais clara, e onde vai ter sombra a gente tenta escurecer ou às vezes até colocar um preto para deixar essa cor mais escura, entendeu? Então a cor está influenciada com a sombra, influencia também com o ambiente e a luz que está, quantos pontos de luzes são, tipo uma luz muito forte, uma luz muito fraca. Geralmente, vamos supor, você vai sair no sol de meio-dia, é uma luz muito dura, que vai causar uma sombra muito marcada, entendeu? Que vai trazer uma luz mais dramática, uma luz muito mais dura, uma sombra dura, né? E é isso, quando você pega essa noção de luz e sombra, agora a gente está colocando vários elementos também no seu desenho, que agora ele vai ter sombra, já teve perspectiva, agora ele vai ter luz e sombra e vai ter cor também. Exatamente. Entendeu? Aí nessa parte também de arte finalização, né, tem a diferenciação de você arte finalizar com lápis e com a caneta, né? Com a caneta você já utiliza mais a técnica de achuras, que você usa várias linhas, né, para fazer a projeção da sombra. Então o distanciamento da linha, se deixar ela muito próxima, é uma luz mais chapada, uma sombra mais chapada. Se você deixa a linha mais longe uma da outra, uma luz já tem mais luz, né? Já é uma sombra mais leve, né? Então essa distância que tem. Já na questão do lápis, a gente também tem a técnica na utilização de alguns materiais. Tem um esfuminho que serve para esfumaçar, criar a projeção da sombra em degradê, né? Já tem outros tipos de materiais também, que a gente pode estar utilizando algodão para fazer alguns tipos de efeitos. Mas Thiago, colorir antes ou depois de arte finalizar? Colorir é bom você primeiro finalizar e depois começar a colorir, mas isso depende também do material que você está usando. E da colorização, porque tem artistas que já começam a colorização e já faz, no caso, eles chamam de render, né? Render final da pintura, mas é mais usado na pintura digital. Eu vi muitos artistas quando usam aquarela, eles pintam com os pincelzinhos aquarela e depois às vezes vem a arte final novamente em cima para destacar alguns detalhes que às vezes o aquarela cobriu, entendeu? Então é para você dar mais destaque nos seus traços, na sua finalização, esse tipo de coisa. E tem também, já que você comentou sobre essa questão da arte finalização, existem desenhos arte finalizados digitalmente com e sem o traço, né? Às vezes é só a pintura ali sem os traços está marcado. É igual quando a gente está vendo a gente aqui, por exemplo, a gente não tem nenhum traço demarcando, entendeu? É só tipo a cor, a textura, o volume, entendeu? Sem necessariamente entrar no risco do traço para arte finalizar. Então existem várias formas de fazer uma arte finalização. Aí você tem que ver qual a forma que mais te agrada, entendeu? Com achuras, sem achuras, com luz, com sombra, porque às vezes necessariamente você não precisa ter a sombra e achuras. Por exemplo, a gente vê muito isso, achuras nos HQs, né? E tipo, quando vai mais pro anime, a gente vê mais sombras do que achuras, né? Tipo, essa questão de ter menos limite de cor, ser uma cor mais chapada, né? Do que nos HQs em si. Então, sobre isso. Isso, e assim, é interessante vocês verem que realmente, como ele falou, existe essa diferenciação da luz e sombra na arte finalização de um HQ para um mangá, né? No mangá ele tem bastante essa parte de achuras, né? De linhas, que eles transmitem essa parte da sombra. Na HQ é bem chapado, né? Tem alguns HQs que eles utilizam umas partes também bem dark, tem aquele Sin City, que é bem chapado mesmo, a parte. Tem também Hellboy. Você tá falando da questão da ilustração, né? Da arte final mesmo. Sim, da arte final.
Sim. Por exemplo, a gente pega aí um HQ que tem um arte final muito bom, é Vagabond. Nossa, Vagabond é fantástico. Cara, o Vagabond, dá uma olhada nessas artes finais aí do Vagabond. Tipo, são realmente um mangá, mas com uma pegada mais realista, por causa dessa arte final, com textura, com achuras, muito bem executadas, muito bem elaboradas, que deixa realmente o mangá de uma forma única, assim. Tipo assim, porque o que acontece? A arte final tem muito a ver com o tempo que você tem para executar essa arte final. Principalmente quando você é um mangaka, tipo, você não vai ter muito tempo de fazer uma arte final muito bem elaborada. Mas o Vagabond realmente surpreende nessa questão de uma arte final muito bem feita. Sim. E para quem tem interesse em ver como é que é essa área de um mangaka, tem um anime espetacular. Eu vou colocar aqui o nome dele, eu até esqueci o nome dele, né? Eu vou colocar aqui na legenda aqui o nome dele. Vocês assistam depois. É muito trabalhoso ser um mangaka. Então ele exige não só competência, né, mas ele exige uma responsabilidade que você tem, né, de estar começando e terminando o trabalho. E assim, vai ter muitas coisas que vai dar errado, a frustração faz parte do processo da evolução. A gente entra muito naquela questão, né, tipo assim, arte finaliza o meu desenho ou não? Eu, por exemplo, eu gosto muito do rabisco, eu gosto muito do rascunho, do traço, do desenho ser bastante riscado, entendeu? Eu gosto bastante. Mas é importante você finalizar seus desenhos porque, tipo, é um que vai diferenciar o seu traço. É uma coisa que você vai trabalhar mais ainda seu traço, sua arte final, ela depende muito do seu traço ser firme, depois você conseguir ir afinando. E ele vai te dar uma outra visão do desenho arte finalizado, entendeu? Eu gosto muito do desenho rascunhado, desenho de rascunho, desenho rabiscado, mas também tem artes finais que tipo eu fico de cara, entendeu? Então eu acho que são coisas que a gente tem que trabalhar bem, entendeu? O nosso esboço e a nossa arte final. A gente temos aqui como início o rascunho e aqui como final a arte finalização. E nesse percurso o desenho pode sofrer muita alteração, entendeu? Então às vezes o que a gente criou aqui está totalmente diferente. E é legal esse processo, entendeu? Esse processo de você finalizar seu desenho. E colorir seu desenho também, porque entra naquela questão, né? Prefiro o desenho preto e branco. Prefiro o desenho colorido. Entendeu? Eu acho que, tipo assim, quanto mais elementos seu desenho tiver, melhor vai ficar. Lógico, a gente tem que saber executar cada tipo de técnica, cada tipo de desenho. Então, tipo, o importante é treinar. Né? Não tenha medo de errar, não tenha medo de errar. Às vezes, o que aconteceu já comigo, altas vezes, é tipo, ter um desenho que o rascunho ficou muito bonito, aí a arte final também ficou muito bonita e eu estragar na colorização, entendeu? Então, mas não pode ter medo de errar, entendeu? Sim. Por isso que eu também tiro foto de cada etapa. Sim. Conselho, tire foto de cada etapa do seu desenho. E é interessante que você aprenda a ouvir, escutar conselhos, né? Se tem alguém que você pode chegar e perguntar, que ele vai te dar um feedback produtivo, um feedback que você vai evoluir, né? Com ele. Porque tem pessoas, tem artistas e artistas, né? Tem aquele cara que só vai te botar para baixo. Então esse não é um cara legal para você pedir feedback. Agora já tem aquele que fala, não, você pode melhorar nisso. Críticas construtivas, né? Exatamente. Se você vai criticar, tem que ser críticas construtivas. Exatamente, não destrutivas. E tipo assim, a gente tem que aceitar, eu sei que é difícil a gente aceitar críticas. Sim. Às vezes quando é uma coisa que a gente gastou um tempo, gastou conhecimento e tal, críticas sempre a gente vai ter. Só que, tipo, é importante a gente saber equilibrar isso e não deixar que isso nos afete. A gente tem que pegar isso como forma, beleza, vamos melhorar isso, entendeu? A gente tem que usar isso pra servir como alavanca pra gente melhorar, entendeu? Sim. Não pra desistir, entendeu? E você tá agora numa etapa praticamente final da sua ilustração, que é a arte finalização, entendeu? E como a gente tá falando, existem várias formas de arte finalizar. Sim. Entendeu? A arte finalização de uma pintura em tela é diferente de uma arte finalização de digital, que é diferente com caneta Bic, com a diferença de caneta Nankin, entendeu? De uma aquarela. Então, tipo assim, o material, ele diferencia.
mas o conceito é o mesmo, entendeu? É diferente você fazer uma tatuagem, você finalizar uma tatuagem. Então tudo isso são formas de arte finalizar, entendeu? Aí tem essa parte até que você falou que é bem interessante, você estava falando um pouquinho sobre essa parte da tatuagem, né? Cara, a tatuagem é bem bacana, porque assim, é um dos exemplos, um dos melhores exemplos sobre arte final, né? Que ele estuda bastante essa parte da arte final, a parte da pressão do traço, né? Cor, ele vê qual o melhor jeito de expressar aquilo. E assim, diferente de um desenho que fica no papel, um desenho que fica na pele é para sempre. Então, o tatuador, ele vai fazer o melhor dele, né? Vai tentar fazer sempre o melhor, além do melhor, né? Sim. E aí que pega, você vê a diferença entre uma pessoa que é tatuador, que tem uma pressão diferente para tatuar, entendeu? Que tem um traço muito mais firme, né? Porque já tem esse costume de você não errar, de você fazer o traço certinho, com uma firmeza certinha, entendeu? Até quando tem tatuador... Tem muitos tatuadores que não desenham, né? E tem tatuador que desenha, né? E tipo, você vê essa diferença num tatuador que desenha, que a arte final dele, até quando ele vai pro papel, é tipo um nível acima, entendeu? Porque ele tem um traço, uma precisão, o traço bem certinho. Ele entende mais da anatomia que ele está fazendo em cima do desenho, né? Da forma. Sim. E tem essa questão também de tatuador entender bastante de cor, tem que entender bastante da mistura das cores, a teoria das cores, entendeu? Que a gente não aprofundou muito nisso, né? A gente está falando sobre como colorir, esse tipo de coisa, mas a teoria da cor é uma coisa muito mais complexa, mas sugiro que vocês estudem teoria da cor, tá? Porque tem muita diferença entre você colorir tipo com tinta, de você colorir com lápis, de você colorir digitalmente, são formas diferentes. Por exemplo, no digital existe o que vai ser impresso, que vai ser usado a teoria da cor do CMYK, do que vai ser digital, que já é um RGB, então é uma coisa muito mais complexa do que tipo, a gente não consegue agora entrar muito nisso, mas é uma coisa muito mais complexa e a gente fala, gente, tem um tempinho livre? Dá uma estudada nisso, é uma coisa interessante, é bom saber, é uma coisa que vai ser um diferencial, entendeu? Você entender isso. Então eu peço que vocês curtam, compartilhem, comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal, ativem os sininhos e é isso, né, Thiago? Exatamente. A gente se vê aí na próxima aula. Fui!